De volta, então continuamos. Acabei de falar sobre J.J. Redinger, de Harvard, médico de Harvard, e Kelly Turner, mencionado no filme Heal, de Netflix. Agora, tem uma outra coleção de testemunhos que envolve contato com médicos e hospitais que providenciam uma categoria interessante de cura espiritual e transpessoal ligado à observação médico e de hospitalar. Então, por exemplo, e dá para achar no YouTube a propósito, tem a Marlene Klepis, Klepes, quem teve paralisia cerebral, né? Dano cerebral, né? O casado teve dano cerebral desde jovem, então ela estava com dificuldades através da vida. Com 12 anos ela abraçou o cristianismo e com alguns 20 anos, mais ou menos, ela então enfim estava sofrendo tanto que ela foi para essa Mayo Clinic, essa clínica Mayo em Minnesota, onde, acho que foi naquela localização, onde ela estava sofrendo tanto, ela chegou num ponto de desespero e então teve uma sequência de visão, nesta desespero, seguido por uma oração, seguido por uma procura para uma igreja e contato com a igreja e o pastor. E então, levado para lá, onde aconteceu uma cura de paralisia cerebral que foi notado na clínica Mayo quando ela voltou. Então ela foi salto, notando que medicamente ela estava recuperada de paralisia cerebral. Então, remissão espontânea, né? Olha, temos agora uma referência, examinamos e especificamos os passos no processo e ficamos claros sobre os acontecimentos e agora já temos até uma perspectiva da medicina psicossomática e espiritual, o transpessoal, para dar-nos um entendimento mais moderno do que aconteceu a Marlene Klepis, que nos estimula para mais avaliar mais completamente exatamente o que estamos falando sobre transpessoal. Levanta muitas perguntas interessantes com respostas interessantes para seguir. Mas vamos continuar. Então, tem o exemplo e testemunho de Marlene Klepis, mas tem também a história de Bill Owens, né? Isso foi contado numa seriado dos Estados Unidos, It's a Miracle. Dá para achar no YouTube, no internet. Então, um homem fazendo uma trilha com o filho dele na trilha Appalachia, the Appalachian Trail, nos Estados Unidos. Ele começou a fazer fazendo uma trilha e ficou doente. Então, sentindo mal. Então, tão mal que ele sabia que ele não podia continuar para mais 3 dias ou tal. E eles voltaram então para casa em Orlando, Flórida. Então, ele foi tão mal que ele foi para o hospital e eles diagnosticaram uma falha do fígado completo. Então, eles prepararam a única opção que eles entenderam naquele ponto era uma transplante de fígado ou morte, da maneira que os indicadores indicaram. E ele ficou em coma, esse Bill Owens ficou até confuso, não reconhecendo pessoas. Então, o que aconteceu? Lá no hospital de Orlando, Flórida, teve um pastor episcopaliano da igreja do Bill Owens, então quem organizou uma oração
do local e mandou um pedido para a rede da igreja maior para orar para ele. Então, deu certo. Eles fizeram um dia a oração e no próximo dia, um pouco depois, a condição dele simplesmente virou. Ele não precisava, ele recuperou, ele despertou, reconheceu com lucidez a esposa dele e tal. Então, podemos identificar então a oração que aconteceu no caso dele. Então, temos também outro testemunho de Louise Hay sobre a cura dela de câncer, que ela escreveu no livro dela, You Can Heal Your Life. Em português, você pode curar a sua vida. Eu tenho os dois aqui, deveria ser disponível. Mas no caso dela é interessante, ela estava trabalhando, estudando num programa de ministério na Igreja de Ciência Religiosa de Ernest Holmes, origem de Ernest Holmes. Mas ela conta essa história, ela teve câncer dos genitais, que o esforço pessoal dela estava com psicoterapia muito fortemente, era diverso e holístico em termos de nutrição e tal, e formas de massagem, mas também com muita psicoterapia. Ela estava batendo travesseiros desse tipo de psicoterapia relacionada ao corpo, né? Expressão forte e emocional. O salto de emocional, né? Tem esse nome também. Então, depois de algumas semanas, talvez alguns 3 meses, alguma coisa, que ela foi dado pelos médicos, finalmente eles concordaram que ela não precisava da operação. Então ela continuou o trabalho dela, que eu vou falar um pouco mais num outro episódio. Então tem outro testemunho de Wendy Moore, quem teve um diagnose de amyotrophic lateral sclerosis, esclerose lateral amiotrófico, lá em Michigan, na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Ela estava diagnosticada, ela começou a ter instabilidade, desejetado, estava dejetada e diagnose era isso, ALS, conhecido em inglês como Lou Gehrig's disease, né, desse jogador tão famoso do passado, de beisebol. Então, ela seguiu esse diagnose e não tem tratamento, não teve tratamento ainda, não tem muito tratamento, mas na época não teve nenhum tratamento, então ela estava desesperando e então se uniu com um estudo bíblico numa igreja no local, baseado no local, e para 3 anos se comprometeu para isso e depois disso experienciou progressivamente a recuperação da saúde. Ok? Vamos terminar esse episódio.